acima da nossa satisfação, acima dos nossos desejos, existe um negócio chamado moralidade. Nossa. Existe o certo e o errado. Eu não posso fazer e tomar decisões apenas porque eu não estou satisfeito com isso ou aquilo. Não. Eu tenho que ter uma postura moral acima da minha satisfação. Esse é o certo, esse é o ideal. Queria de verdade que uma feminista sentasse aqui comigo. Feministas, por favor, mande a mensagem no Papo Mil Grau, ou no e-mail, tanto faz. Porque assim, eu quero ver só o contraponto. Porque aqui, assim, o que eu mais vejo é a pessoa falando que o feminismo, as coisas que eu escuto. Não é a minha opinião, eu cheguei nessa conclusão. O que eu mais escuto é: o feminismo tem uma responsabilidade gigantesca em ter estar destruindo os relacionamentos, banalizando os relacionamentos, a família. Isso é o que eu escuto aqui. Só que eu não sou eu que falei. Se quem for escutar os podcasts aqui do Papo Mil Grau vai ver que é o que eu mais escuto aqui. Então, se uma feminista vier aqui, super convidada, tá, a me falar por que isso é mentira, pô, ia ser legal saber um outro ponto, é só isso, entendeu? Sim, é bom. Não saber outro ponto, saber. Tá, vai saber, eu mudo de ideia. Não mudo de ideia, porque eu não tô 100% com nada. Eu já vi... faz sentido o que falam aqui. Eu vou te antecipar. Eu já vi uma feminista uma vez falando o seguinte, que, na verdade, o feminismo defende a família, mas defende vários tipos de família, vários modelos de família. Mas, quando ela afirma isso, ela tá exatamente dizendo que se ela defende vários modelos, ela tá dizendo que ela quer que o modelo tradicional se dilua, que vários outros assumam o lugar do modelo tradicional. Então, o que eu defendo é exatamente o contrário. Eu acho que não vão existir diversos formatos de família? Vão existir. As pessoas, os seres humanos, nos seus relacionamentos, se juntam de diversas formas diferentes. Sim. Agora, o modelo deve continuar existindo. E por que o modelo tradicional deve continuar existindo? Porque ele funciona. Porque é o que deu certo. É o que garante proteção. A gente até falou lá, por que o Pavanato falou que não deve separar? Ou no casamento não deve ter separação? É porque você tem que pensar nos filhos. Você tem que pensar que em uma família estruturada, com um casamento estruturado, e que as pessoas se esforcem para ficar juntas, o filho vai crescer mentalmente mais saudável, mais maduro, mais pronto para a vida. Então é uma escolha é o oposto do individualismo, o oposto do egoísmo. Em vez de eu pensar em mim, irmão, eu não tô numa família, não tô construindo uma família por mim, eu tô construindo uma família pelos meus filhos, eu tô construindo uma família pela minha esposa. Então essa tem que ser a mentalidade, e a nossa mentalidade moderna individualista não consegue sacar muito bem isso. Pô, mas e a minha liberdade? Nossa, lembrei de um negócio aqui do C.S. Lewis. C.S. Lewis é o autor lá que eu falei, que eu descobri. E o C.S. Lewis conta uma história de um marido de uma mulher que ele conhecia na faculdade e tal. E ela contou a história de um marido que a esposa pegou uma doença grave. Eles eram casados há muito tempo. E a esposa não podia mais ter relações com ele. A esposa não podia mais ter intimidade com ele. Ele tinha que cuidar dela o tempo todo. O que aconteceu? O marido não era mais feliz. E daí, ele arrumou outra mulher e abandonou a esposa. Essa mulher contou pro C.S. Lewis dizendo o seguinte: pô, as pessoas têm que buscar a própria felicidade. As pessoas têm o direito de ser felizes. Ele tinha o direito dele de ser feliz. Aí é a objeção do C.S. Lewis. Ele fala... porque essa ótica de a procura da felicidade vem do John Stuart Mill, que é um filósofo liberal, que a sociedade, as políticas devem ser pensadas para dar o máximo de felicidade para o máximo de pessoas possíveis. Então, a lógica da vida é a busca da felicidade no sentido de satisfação. Eu busco me satisfazer. Então, no caso do cara, ele não se satisfazia mais com a mulher porque ela estava doente, ele trocou ela. Aí o C.S. Lewis falou, qual que é o problema disso aí? É porque acima da nossa satisfação, acima dos nossos desejos, existe um negócio chamado moralidade. Nossa. Existe o certo e o errado. Eu não posso fazer e tomar decisões apenas porque eu não estou satisfeito com isso ou aquilo. Não. Eu tenho que ter uma postura moral acima da minha satisfação. Esse é o certo, esse é o ideal. Tô dizendo que o tempo todo a gente vai agir assim? Não, a gente age errado pra caramba. Ninguém é perfeito. Mas o ponto é, qual que é o ideal? Como deve funcionar? Deve funcionar assim. O cara largar a esposa porque ela tá doente, porque ele tem que ser satisfeito? Do ponto de vista da liberdade individual, é isso. Larga, você não tem que ser feliz mesmo? Não é a felicidade o objetivo da sua vida? Não, existe a moral acima disso, existe o que é certo e o que é errado. O cara que ele faz isso com uma mulher, ele é um covarde. Justo quando a esposa mais precisava dele, ele abandona. O casamento serve pra isso também. Como você tá se entregando pelo próximo, vai que alguém fica dependente. Vai que alguém precisa de ajuda. Muito se fala, hoje em dia a gente tem na cabeça que vai ser muito difícil se aposentar. Cada vez é mais difícil se aposentar. Sim. Qual que é o melhor núcleo de proteção pra quem não se aposenta? É a família. Os filhos vão proteger você. O filho deve cuidar do pai quando ele fica mais velho. Isso é família, cara. É um cuidando do outro, é um se entregando pelo outro. Não existe nada mais bonito do que isso.
O marxismo ele prega o coletivismo, mas é o coletivismo em torno do Estado. Todo mundo vai estar ali junto, numa causa e tal, e vamos mudar o mundo por meio do Estado. Mas a melhor forma de comunidade que existe, muito mais sadia do que o marxismo prega, é essa relação familiar, local. Não só a família, mas, as relações que eu construo com uma igreja local, as relações que eu construo ali, vou na padaria todo dia do seu João, viro amigo dele. Você cria uma sintonia, uma proteção social, e esses laços de comunidade de um ajuda o outro é o que torna as coisas sólidas, entendeu? Mudou de ideia, bebezinho? Você que era contra a família? Você quer destruir as famílias brasileiras aí, ó. Parabéns. Cacete. O bebezinho, você é contra a família? O bebezinho é contra a família, mano. Tanto que ele namora à distância pra não ter chance dele. Ele namora à distância, a namorada dele tá em Portugal pra não ter chance deles construir uma família. Entendi. Pode picotar as coisas. Gostou dessa, Essa foi boa.